agora, gente, vamos trazer aqui nosso querido Camilo, que meu amigo, eu já vou pedir e peço desculpa um pouquinho pelo atraso, que a conversa estava tão boa. Eu acabei me perdendo aqui no horário, mas eu queria muito pedir já a gentileza, meu querido amigo. Conta pra gente quem que é Camilo na fila do pão. Muito obrigado, Raoni, por mais essa oportunidade de estar aqui colaborando com esse summit. E eu vou iniciar, né, de uma forma inclusiva, tentando fazer aí, né, a questão inclusiva, então fazendo a minha audiodescrição. Então, eu sou o Camilo Araújo, sou um homem negro, uso o cabelo no estilo Black Power. Ele não está tão comprido, né. Quando ele está mais solto, aí ele tem 17 centímetros, né, mas com fator encolhimento, ele é mais curtinho. Eu estou com uma camiseta branca e no meio tem a bandeira com as cores do pan-africanismo. Estou sentado numa cadeira preta, parece um pedacinho nela, e ao fundo uma parede de cor palha. Bom, então é isso. Esse é o Camilo, com a minha autodescrição. E o Camilo, ele é o filho caçula de uma família de 6, uma família preta, africana e indígena, com também aspecto do europeu bem esquecidinho, né. Sou o Camilo, filho da Rosa e do Antônio Araújo, e profissionalmente eu sou neuropsicólogo e psicólogo clínico, que atuo com uma clínica racializada, que faz um recorte, né, de gênero, classe e raça, e que venho aprimorando aí meus entendimentos a partir também da minha atuação profissional, porque eu também trabalho com dependência química e do álcool, e estando nesses trabalhos, eu vi que a população negra é bastante afetada e o quanto ela tem ou não acesso à saúde mental, principalmente. Então, me vi aí, me questionando, até mesmo dentro da minha formação, o quanto que a população negra tem esses acessos ou não, o quanto nós temos profissionais nessas áreas representando, né, aonde eu possa me ver ou ainda um infante possa se ver futuramente. Então esse é um pouquinho aí de mim, do Camilo. Perfeito, meu amigo. Seja muito bem-vindo, viu? É sempre um prazer imenso ter você próximo. E Camilo, queria te fazer uma pergunta para a gente começar nossa conversa, que a gente vai falar muito sobre a relação de trabalho, né? Trabalho, identidade, essa integração com o campo da saúde mental. E o campo do trabalho, para a gente entender, corre, né? Não dá para tirar o contexto do trabalho do universo corre. Ele é um contexto excessivamente violento, né? Na sua perspectiva, na sua vivência, você acha que dá para existir a gente será que a gente consegue manifestar nossa beleza de forma tão autêntica, tão singular, com um dress code corporativo feito para embranquecer ou aquela coisa de: "Puxa, você não esse cabelo não está adequado, né, com o perfil visual da empresa", ou você não pode usar nenhum tipo de adereço, porque somos laicos, mas a cruz pode, mas somos laicos, né. É possível existir autenticidade, beleza, no sentido potente, singular, sendo atravessado por aquilo que paga a nossa conta? Pois é. Essa sua pergunta ela é bastante complexa, porque eu acredito que a questão da estética negra
ela é algo que nós temos que ter orgulho, nós temos que ter, saber da onde nós viemos, né, então é importante a gente, eh, parar de repetir uma história do Ocidente em relação a nós, porque isso vai nos vai, tirar os nossos créditos, vai fazer com que a gente acredite que a gente é descendente de escravos. Onde a gente já começa dizendo que, na verdade, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas, pessoas que, eh, vieram do berço da humanidade e que nós, eh que essa falácia de que os europeus vieram para civilizar, não, quando eles chegam em África, na verdade, eles encontram uma sociedade altamente civilizada, com um código de ética muito bem desenvolvido, com um padrão estético muito, elaborado, onde o homem e a mulher negra são pessoas que prezam por essa questão, né, inclusive, né, então o que a gente pensa, né, que a indústria de cosméticos, tudo mais, europeia, por exemplo, de grandes marcas tipo L'Oréal, mas a gente compreender que tudo isso nasceu do nosso povo, né. Se eu falar do Antigo Egito, ele era chamado de Kemet, então a gente vê que toda essa parte da beleza, da estética, já era desenvolvida ali, a gente entender que produtos de higiene que são amplamente utilizados hoje em dia nasceram em berço africano, né, como o sabonete, a escova de dente, a pasta de dente que era usado ervas aromáticas para que ele mantivesse um hálito frescos, que os nossos ancestrais mascavam também ervas para sempre ter um hálito limpo. A questão da maquiagem, que a gente vê que a nossas foi tirado de nós, né, essa questão de se cuidar da beleza, mas que nasceu lá, se a gente olha os egípcios, que é uma população negra, que muitas pessoas, pela questão do embranquecimento que houve, não conseguem enxergar os egípcios como um povo negro, mas o Egito está em África. Os homens usavam, pinturas e adereços, as mulheres também, né, uma sociedade que era muito rica, que usava muito ouro, né, então tinha a outra pedra, o lápis-lazuli, que é muito bonito, né, e que era utilizado nesses adornos. A gente já via o delinear dos olhos, tanto dos faraós como também, né, é algo que eu quero dizer que não estava restrito às nossas mulheres, os homens também utilizavam. Então, isso tudo a gente tem que compreender, entender e saber de onde a gente veio para a gente poder compreender que a nossa estética, a nossa beleza contribui para o mundo. Agora, se falando do nosso mundo moderno, a gente tem que saber que sim, é possível. Porém, ah, o você assumir uma estética negra, ela pode te dificultar caminhos nesse mundo corporativo, por conta do racismo estrutural, mas também você assumir essa estética negra, ela pode ser algo que vai, reafirmar, né, a sua questão de identidade, de orgulho, e você estar abrindo portas para outras pessoas negras que venham, que tenha esse orgulho de, ter essa estética negra, né. Então, eu diria assim, que é complexo, porque é essa faca de 2 gumes, mas sim, na minha leitura, é possível, mas ela exige de nós, pessoas negras, uma coragem, né, uma coragem. E eu acho que essa coragem ela é fortalecida, por que que eu falei antes
de uma coisa lá de trás, né, acho que foi um movimento de Sankofa, porque a partir do momento que você sabe da onde você veio, você sabe para onde você vai, né, e fica mais fácil de você enfrentar os obstáculos que podem aparecer por conta do racismo estrutural. E quando eu falo racismo estrutural, eu quero deixar aqui bem explicado que eu estou falando de pessoas racistas. Eu não estou falando contra o branco, mas eu estou falando das pessoas não negras, não indígenas, que cometem o racismo, porque muitas vezes a impressão que eu tenho de quando se fala de racismo estrutural, é como se fosse algo que, olha, eu não a responsabilidade não é minha, é o racismo estrutural, mas nós temos que saber que quem fez, quem pensou, elaborou, né, esse pacto, essa estrutura foram pessoas brancas, ou seja, então faz parte dessa branquitude que está ali, né, então quando eu falo da branquitude, estou falando do referencial do que é ser branco na sociedade e que isso é composto de pessoas brancas. Não Perfeito. sei se eu respondi a sua Super, questão. super, porque é exatamente essa dubiedade que torna tudo tão complexo, né? Onde, puxa, às vezes para você aceitar e você tem que se adaptar. Ao se adaptar, você se negligencia, e aí você tira aquilo que de você é essencial, né? E tem um custo muito alto isso quando não existe também esse letramento do nosso lado, né? Também porque é importante, a gente, o letramento ele é importante para a gente também, né? A gente Uhum, aprende no dia a dia, mas entender o que a gente tem de direito, sim, de passado, de futuro desejável e não só de futuro possível, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, meu amigo, e pedir até para você trazer um pouco do panafricanismo, que eu acho que é importante, né? Nem todo mundo conhece, né? Esse contexto que é tão maravilhoso. O que que você, enquanto agente de reflexão, de transformação, de guardião, né? Desse bem viver, pensando nesse fronte da psicologia que é tão necessário, acredita que é este bem lidar com essa faca de dois gumes, para não ir num outro ponto onde não, né? E o boleto chega, e a realidade do corre, né? O boleto chega, né? uhum, A gente fala muito sobre isso, muito mais sobre sobrevivência do que existência, muitas vezes, no campo do trabalho, né? E essa relação de, tudo bem, acesso. Você vai ter acesso ao meu serviço, à minha entrega, mas eu não vou deixar de ser eu. Como você auxilia alguém que sim. está nessa meiuca a não perder a essência? Bom, então vamos começar com a questão do panafricanismo, que, bom, então eu estou aqui com essa bandeira, né, e que é muito importante que ele prega a a questão da gente ser pessoas autônomas enquanto povo negro. E não importa se, eu sou a pessoa do continente, né, que estou em África ou que vim de África, como também do povo negro que está nessa grande diáspora nas Américas, na Europa, né, se vê como uma pessoa negra, né, uma pessoa africana. E viver com conceitos africanos e viver, de uma forma africana. Por quê? Nós, conforme nós, pessoas negras que estamos na diáspora, no mundo ocidentalizado, nós vamos perdendo a nossa essência para se adequar a este mundo. E isso nos causa grande adoecimento.
porque por mais que eu me embranqueça, ou seja, eu me vista como um homem branco, que eu fale como um homem branco, que eu me comporte como um homem branco, que eu tenha, as questões acadêmicas como um homem branco, porque a academia é muito embranquecida, eu nunca vou ser este homem branco, eu nunca vou ser um cidadão branco. Então isso acaba me adoecendo, porque em algum momento isso vai ser apontado para mim, vai ser mostrado para mim. "Olha, você está aqui, mas você não é um de nós". E isso nos adoece, através do silenciamento, através, né, das desigualdades sociais, da forma de tratamento diferenciado, isso tudo vai nos adoecendo. Então, a gente resgatar a nossa consciência no dia a dia, né, no nosso cotidiano, de que nós somos pertencentes a um povo negro africano. Nós não somos, vamos dizer assim, afrodescendentes, nós somos pessoas africanas em diáspora, né. E para quem não sabe, a diáspora, né, é de pessoas que estão fora do seu local de origem. No nosso caso, nós estamos fora do nosso local de origem de uma forma extremamente violenta, onde nós fomos aprisionados, sequestrados, nós fomos traficados, nós viramos objeto. Deixamos de tirar a nossa humanidade e nos transformar em um objeto e de comercialização, e que fomos forçados a trabalhar, né, de forma gratuita, a construir tudo o que a gente vê, né, no mundo, né, foi construído por mãos negras, sem direito, sem dignidade, sem humanidade, né. Porém, a gente entender que a nossa história não começa a partir de 1500. Nós temos todo um background, nós temos toda uma parte, ancestral, né, e a gente tem que entender que essa ancestralidade, ela não é só do passado, né, a ancestralidade ela é atemporal, ela é o passado, presente e futuro, né, tudo junto ali, cooptando com todas as nossas tecnologias, a nossa inteligência e a nossa humanidade, a nossa intelectualidade, que construiu tudo isso. E para isso é necessário que a gente, né, tenha acesso a quem nós somos. Como eu falei, parar de repetir uma história ocidental ocidental que fala sobre nós, e a gente descobrir que a nossa história não começa nesse 1500 e que o que contaram sobre nós, sobre a escravidão, é uma pequena parte. Porque a partir do momento, né, e aí agora eu estou lembrando do do filme da Alice, que quando o gato fala, ela fala: "Ah, eu estou procurando o caminho", né, e ele fala assim: "Mas você sabe para onde você quer ir? Você sabe de onde você veio? Porque se você não sabe, qualquer caminho serve". Então, para a gente não pegar qualquer caminho, né. E o panafricanismo é um destes caminhos, né, não acredito que não é o único, mas é um movimento que fala muito sobre esse Sankofa, e que isso vai nos fortalecer, porque se alguém falar algo sobre a nossa existência de forma reduzida, a gente vai saber que aquela pessoa é ignorante, que ela ignora, né, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Hã, bom, então essa é uma parte da pergunta. A outra questão, falar, né, o como eu, como um agente, de saúde mental, e o que que eu poderia dizer para as pessoas em relação à questão da estética, de viver o enfrentamento de tudo isso, né. Bom, então, eu falei, né, que é uma faca de 2 gumes, que eu acredito sim, que através da nossa beleza, da nossa estética, nós podemos ter se autoafirmar, e, ter orgulho de quem somos, né, da nossa raça, da nossa cor de pele, entender que o colorismo ele só vem para, nos dividir, para nos enfraquecer, né.
Então, por isso que a importância de a gente se ver enquanto povo, porque aí tira essa questão, né, de falar: "Ah, o pardo, o preto", né. Então a gente se entender como um povo africano, né, que tem os nossas características e que este padrão, né, que foi imposto, ele é primeiro por falar assim, né, se a gente ele é algo burro, no sentido do quê? Porque quando a gente tem uma diversidade, a gente tem uma gama, uma pluralidade de que faz com que, as pessoas produzam mais, que as pessoas se compreendam mais, aceitem mais, né. Eu até vi, a moça da sala anterior falando sobre essa questão, né, de como, eh, essa questão da estética, ela é plural, porém ela foi, ela sofreu um corte que especifica somente um, e tudo aquilo que é uno, né, ele é menos, né, tudo aquilo que é plural é mais. Então, vamos lá, né. Eu acho que uma das coisas que pegam muito nessa questão da nossa estética é, por exemplo, a questão do cabelo, né. Então, o nosso entendimento das nossas coroas, eu acho que é importante. Foi algo que, na minha vida, desde pequeno, eu escutava muito aquela questão assim: "Tá na hora de cortar esse cabelo, tá na hora de cortar esse cabelo", e eu entendo que isso era falado muito na intenção de me proteger da questão do racismo, porque senão sempre vem aquele estereótipo, né, de, o cabelo duro, cabelo de bombril, pessoas que são tidas como fedidas, sujas, né. E aí é a questão, a partir do momento que eu entendo, né, o porquê que eu tenho um cabelo crespo, quando eu entendo que é para proteger o couro cabeludo, né, da intensidade dos raios solares, né, tudo mais, quando eu entendo que, ah, o cabelo crespo, ele é um cabelo versátil, que ele me possibilita fazer vários penteados, né. Eu posso usar ele black power, quando eu uso o pente garfo e tiro a estrutura da curvatura natural dele, então ele fica black power. Eu posso utilizar ele na 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 textura natural dele, aonde ele vai ficar parecendo um novelinho de lã, né, eu não sei descrever de outra forma, mas é assim que o meu cabelo fica, e ele é bem fofinho, bem macio, né. Quando eu entendo que, o movimento da vida, que é uma vida circular, numa espiral, e que isso está representado no meu corpo, então eu me torno um corpo-território, eu vou me orgulhar disso. Né, a partir do momento que eu entendo por que eu e os meus ancestrais, ou ainda os meus antepassados, nós temos o nariz um pouco mais largo, né, e eu entender que isso foi uma adaptação, né, para se viver num clima, com mais intensidade solar, tudo mais, e isso fala assim: "Olha, que beleza", né, quando eu percebo essa questão dos traços, que o povo negro é o povo que tem mais diversidade, fenotípica, né, independente de mistura, de miscigenação, mas é o povo que mais tem essa diversidade, eu começo a compreender, a me orgulhar. Então eu acho que isso é importante. E eu poder mostrar a minha negritude, que eu estou em paz com a minha negritude, que eu me orgulho do meu cabelo, do meu nariz, do formato dos meus olhos, eu dou um sorriso com o rosto inteiro, né. Então quando eu sorrio, meus olhos ficam mais esticadinhos, né. Isso tudo vai fazendo com que eu me orgulhe, porque isso não seja um problema. Agora, se eu ignoro tudo isso,
fica mais difícil. Se eu compreendo que eu sou descendente de reis e rainhas, porque no continente africano existiam vários reinos, né? Então eu passo a ter orgulho do que eu ficar aprisionado numa história mentirosa que nos foi contada de escravização, miséria, falta de intelectualidade e de humanidade. Então, primeiro que eu passo a não reproduzir, né, essa falácia, que é muito nociva, e passo a compreender o meu povo a partir de outra perspectiva. E isso tem a ver com pan-africanismo, né? Tem a ver com letramento racial, mas eu tenho que compreender que quando eu encontro uma pessoa negra que não tem este letramento racial, porém ela é uma pessoa que sobrevive das tecnologias que foram passadas para ela através da oralidade e que aquilo permite que ela mantenha a sua subsistência e eu valorizar aqueles saberes que são através das ervas, que são medicinais, e que aí eu não fico dependente, por exemplo, da Novalgina da farmácia. Eu posso ter no meu jardim um pé de Novalgina e que isso é tecnologia africana e indígena. É maravilhoso saber que as indústrias farmacêuticas não seriam nada se eles não tivessem bebido da fonte em África e dos povos originários, que são os indígenas. Isso é maravilhoso, isso fortalece, porque essa tecnologia sempre foi nossa e que foi roubada e que sofreu um apagamento, o famoso epistemicídio. Então, a gente ter consciência, saber disso, nos fortalece. A gente não cai nesse engodo, nessa historinha, nessa falácia que nos foi falada. E aí é um momento em que a gente se fortalece para ter enfrentamentos. Então, eu saber que sim, eu posso sofrer sanções tendo meu cabelo afro, ou escutar que não está adequado. E aí eu tenho que ser estratégico como os meus ancestrais foram, que muitas vezes eles se faziam de ingênuos, mas eles estavam colhendo informação. A gente saber que o sistema ele é muito cruel, mas o silêncio ele faz com que a gente adoeça e não nos ajuda. Ele vai proporcionar por um tempo que a gente sobreviva, porém vai nos adoecer. Então é importante a gente falar e falar com propriedade, falar sabendo, né, de quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós queremos ir. Então, acho que isso é muito importante. No dia a dia, a gente conseguir saber que aquela estética padrão, ela não está, ela é uma estética, como eu falei, burra, porque ela não fala sobre todos. E a gente compreender que a questão de quesito raça-cor, né, primeiro, né, que foi já algo inventado, porém é o que está posto, eh, isso não nos tira a nossa intelectualidade, a nossa humanidade. Nós temos que saber disso. Eles podem querer tirar com as falácias deles, mas nós temos que nos apropriar disso. Hã, Entendeu? desculpa, qual é a terceira parte da pergunta? Meu amigo, tá tão incrível que eu não lembro, mas fica super à vontade para seguir o caminho que seu coração falar. Tá. Bom, eu tinha até preparado um pouco aqui uma questão de falar, né, no ambiente de trabalho. Quando eu fui convidado, a primeira coisa que, eu pensei, né, num dos livros, eu sou muito de mostrar livros, né, foi este livro aqui, da Cida Bento, O Pacto da Branquitude,
porque ela é uma intelectual, escritora, psicóloga, uma pessoa maravilhosa, e ela fala sobre a vivência que ela teve, no RH, né, das empresas, aonde ela vê, né, que a maioria das pessoas negras acabam, estando presente no mundo corporativo, na parte mais de subalternidade, né, naquela coisa ali de mão na massa, tudo mais, e poucas pessoas estão na diretoria, no gerenciamento, em cargos de liderança, em cargos de tomada de decisão, de poder. E então ela foi percebendo que as pessoas brancas, embora elas não tinham um momento de parar e se reunir para, falar sobre como eles agiriam, mas que eles carregavam, né, um 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 pacto de eles se defenderem, né, deles estarem ali, sempre, protegendo os interesses de uma determinada raça, que é a raça, né, a branca. Então, não é como ela falou, não é de falar: "Olha, às 5 horas da tarde nós temos uma reunião para falar sobre isso". Não, mas de uma forma velada se tinha isso. Então, como que isso se manifesta? Através de uma vaga que se abre, e aí você sempre tem que indicar alguém conhecido. E eles se indicavam entre eles, né. Então aquilo não tinha a possibilidade de abrir portas para que uma pessoa negra, pudesse ter acesso a determinados, eh funções mais intelectuais ou ainda de tomada de decisão. Outra questão que ela aborda e que a gente sabe que é realidade, eu lembro disso, como eu já tenho mais de meio século aí de vida, né, contrariando essas estatísticas, eu lembro que nos jornais tinha, anúncios falando, para esta vaga se exige-se boa aparência. Então, que é, na verdade, uma forma disfarçada de dizer, né, sobre esse racismo velado ali, mas que para quem passa por isso é bem escancarado, bem escrachado, né, de que assim, o que era considerado boa aparência, né? Pele clara, cabelos lisos, né? Sem volume. Então a gente percebe que aquilo. E aí o nosso adoecimento foi ali tentar se adequar a esses padrões que eram ditos de beleza, né. Então eu pelo menos cresci vendo as mulheres negras fazendo alisamentos, né, hã, tanto com ferros quentes que passavam no cabelo, ou ainda umas pastas alisantes que deixavam um cheiro, eu acho que uma semana no cabelo das nossas mulheres, tentando se adequar a esse padrão, né, de beleza eurocêntrico, né. E ela, nesse livro, de forma muito sábia, ela ela faz essa denúncia, né, e que nos ajuda a compreender, né, o quanto é importante, então, a gente tomar cuidado de não embarcar neste adoecimento e trazer a nossa beleza, a nossa estética. Porque também, em outra obra que já foi citada aqui, mas eu sempre gosto de mostrar, né, que Frantz Fanon, ele traz aqui, né, e o próprio nome da obra já diz tudo, né, pele negra, máscaras brancas. O como que a gente, tentando pertencer a um lugar, a gente veste máscaras brancas, mas aquilo que eu falei já, que mesmo que a gente coloque essas máscaras, nós nunca vamos, se tornar pessoas brancas. E em algum momento vai ter uma pessoa que ela vai trazer, né, essa lembrança para a gente. E que então é importante a gente saber: "Será que vale a pena eu pagar esse preço?", né, já que for assim,
eu vou sofrer sanções, então que eu esteja como eu sou, me aceitando, sabendo quem eu sou, né, não acreditando, no que, nos foi dito. Porque agora eu vou lembrar uma frase do Malcolm X. Quem foi que te ensinou a odiar o seu cabelo, a odiar o tom da sua pele, o formato do seu nariz, a sua voz, o timbre da sua voz, o como você se comunica? Quem foi que te ensinou a odiar? Então a gente começar e se a gente foi ensinado e nós esquecemos disso, a gente começar a falar: "Bom, se me foi ensinado e eu aprendi, eu posso aprender a amar tudo isso", né, que eu acho que é o mais importante, que se exploda o outro, mas o que eu acho de mim, né, então isso eu acho que nos fortalece muito. Mas os impactos que tudo isso traz, eu acho que é muito importante, né, porque a gente vai ter um abalo psicológico, porque nós vamos estar em estado de alerta, num estresse crônico a todo momento, né, porque a gente vai buscar muitas vezes no outro, quando a gente não tem nossas referências, nós vamos buscar no outro uma aprovação, né, e isso vai nos adoecendo e nos coloca num sentido de um sentimento de subalternidade, porque nós vamos entender que nós nunca somos o suficiente. Então isso é o o suprassumo do nosso adoecimento. Quem, eh tem a minha idade ou um pouco menos, tudo mais, muitas vezes escutou e a gente entende isso, e isso vem desde ali da nossa formação, formal nas escolas, tudo mais, que o negro tem que fazer 2, 3 vezes mais para poder, né, ser visto, para poder ser aceito, né. E olha o quanto que essa afirmação, ela é violenta. Porque não basta você fazer o como todo mundo faz, você tem que fazer 2 vezes mais. Então a gente com se a gente primeiro a gente teria que compreender que não, que nós temos que nós vamos lá, apesar de nós sermos tratados de forma diferente, nós somos iguais. Então nós temos que fazer o que tem que ser feito, como todo mundo, mas que nos é exigido mais. Mas a gente tem que ter um entendimento que, então, quando uma pessoa negra, ela ela se propõe a fazer algo, ela faz muito bem feito, porque ela se cobra muito disso, porque ela sabe que como há essa desigualdade de tratamento, não é permitido ela errar. E aí você saber que não importa o que a gente faça, a gente faz muito bem feito. A gente se dedica. E, mesmo a gente não tendo o mesmo ponto de partida, olha tudo o que nós construímos, olha onde nós chegamos. É importante a gente entender que as pessoas que foram escravizadas, elas que construíram os engenhos, que são máquinas que estão falando ali de estruturas altamente de engenharia. Então, quem veio para cá eram pessoas engenheiros. Os pedreiros, na verdade, eram arquitetos, engenheiros. Que a medicina, que era rudimentar, vamos pôr assim, naquela época, mas quem sabia dos ungüentos, das ervas, das beberagens, eram pessoas negras e indígenas. Então, nós temos que ter este entendimento de que quem veio para cá eram pessoas arquitetas, médicos, engenheiros, eram pessoas com tecnologias avançadas. E eles sobreviveram, porque nos combinaram de nos matar, mas nós
combinamos de não morrer. Então, olha quanta sabedoria, quanta tecnologia de sobrevivência e de manutenção nós carregamos. Então, a gente compreender isso tudo. Hã, uma questão, né, que eu estava colocando ali da desigualdade social, ela nos coloca num ponto de vulnerabilidade. Ok, e que muitos, infelizmente, sucumbem. E eles não entendem que quando, eles estão num momento de fragilidade, de vulnerabilidades, e que para suportar toda essa dor emocional, ela recorre a entorpecer a sua mente para esquecer o sofrimento, através de uma bebida ou ainda de drogas, que vão atuar ali no nosso centro cerebral, ela entender que ela está fazendo exatamente o que a branquitude quer. Ela vai estar ocupando o lugar que a branquitude quer. E quando eu digo não a tudo isso, eu estou sendo subversivo para a nossa grandeza, para o nosso restabelecimento. E isso não quer dizer que nós temos que sofrer. Isso quer dizer que nós estamos oferecendo resistência. Nós estamos falando: "Eu estou nessa situação de vulnerabilidade, porque você me colocou aqui, mas eu não vou permanecer aqui. Eu vou sair dessa". Eu acho que isso é muito importante. E aí, isso traz a questão de identidade, né, que eu digo assim: o mundo corporativo, ele está aí querendo nos impor algo que não é nosso. E se eu falar "amém", eu estou deixando de falar "axé". Agora, quando eu falo "axé", eu estou falando de mim. Então vamos falar mais "axé", porque a gente tem que entender que aonde se foi falado muito "amém", é onde aconteceu muitas atrocidades. Porque, infelizmente, uma das tecnologias para nos aniquilar foi tirar a nossa espiritualidade e a nossa religiosidade. A entender até mesmo que eu acho que quando a gente vai falar, na verdade, da nossa espiritualidade, que religião é uma coisa ocidental, nós não estamos nos religando a nada, porque nós nos separamos do nosso espiritual, dos nossos itãs, dos nossos orixás, né, das nossas deidades. Então a gente não tem que se religar. Claro que isso foi apagado da nossa memória, né, mas aí é que está, a gente compreender que nós temos heróis, e não só heróis mortos. Nós temos que entender que nós somos sóis, e que cada vez que nós estamos aqui, por exemplo, nesse summit, nós estamos brilhando, né, a nossa intelectualidade, a nossa espiritualidade, a nossa humanidade, né, os nossos valores. E é por isso que nós temos que voltar para esta casa, para que nós sejamos sóis que brilham, que iluminam. Saber que o sol, ele, ao tocar a nossa pele, a gente brilha, porque nós fazemos parte desse sol. Então, quando a gente vê uma companhia falando de biotecnologia, desculpa, meus ancestrais, isso aí é um nome novo que dão para o que os nossos ancestrais sempre souberam e respeitaram, e que são guardiões junto com os povos originais, né, porque há muita semelhança nessas, civilizações, tanto dos povos originários, os indígenas, e os povos africanos.
e que nós éramos extremamente ricos e que essa riqueza não era concentrada em uma pessoa, embora houvesse reis, rainhas, princesas, e príncipes, mas todos que viviam naqueles reinos tinham dignidade, né, que a concentração dessa riqueza na mão de poucos é uma coisa ocidental, vem desse ego exacerbado do povo europeu. Olha, eles são tão egocentrados que o europeu começa com eu e termina com eu. Tamanho o egocentrismo deles. E Genial. que nós somos uma civilização pautada na coexistência. Para eu existir, para eu brilhar, eu não tenho que destruir o outro. Essa lógica de que para eu existir, eu tenho que destruir o outro, não é nossa. Perfeito. Meu querido, eu queria agradecer muito essa fala. Foi uma aula de uma generosidade, de uma gentileza que eu fico até sem palavra. Queria te agradecer muito, meu querido. E queria também, infelizmente eu preciso fazer a última pergunta. Infelizmente mesmo, Camilo, tá tão gostoso de fazer. Infelizmente já está. É porque eu só queria falar uma outra questãozinha Por de favor, fique à vontade. enfrentamento. E aí, então, é Perfeito. importante a gente compreender que o enfrentamento, eu acredito que ele começa na educação, começa nos nossos lares, a gente consumindo mais coisas, como eu falei, de modelos africanos. Na parte da educação, né, a gente cobrar a implementação da Lei 10.639 em todas as nossas instituições de ensino, independente se são particulares ou se são do Estado ou do município. Mas é importante, para isso a gente tem que saber do que se compreende essa lei, né? É importante a gente cobrar políticas públicas institucionais, né? Então, a adesão do quesito raça-cor nas fichas, isso é importante para que a gente possa saber quais são as pessoas que estão ali nas empresas, tudo mais, e aonde elas estão. Porque não adianta a gente falar sobre representatividade e, por exemplo, as pessoas estarem mais no chão de fábrica. E eu não estou dizendo que isso é indigno, não, mas nós temos que ocupar também mais cargos de liderança, cargos de tomadas de decisão. Isso é importante. É importante a gente cobrar um suporte e um acolhimento quando uma pessoa passa por uma situação de racismo nessas empresas é, corporativas, mas que se tenha um canal onde preserve a identidade dessa pessoa, mas que ela possa fazer essa denúncia. Né? É importante a gente cobrar essa diversidade e aquilo, como eu falei, em todos os níveis, né? Desde uma superintendência, de uma diretoria, de um gerenciamento, na formação de líderes e também elas estarem ali, né? Então, em todas as camadas, né? É importante a gente saber assim que é um direito a gente ter apoio jurídico, né. Então, tudo isso são políticas públicas que são necessárias a gente saber que elas existem, elas podem existir, e a gente compreender ou buscar empresas que realmente trabalham nisso. Só que eu acredito que a gente também tem que apostar muito na nossa autonomia e a gente ser um povo de compreender e, quando a gente ascende, a gente, buscar, territórios que a gente, que sejam nossos, que a gente faça isso, que a gente possa realmente, construir empresas nossas. Então, a importância da gente entender que o auto-ódio faz a gente não consumir do nosso próprio povo. Então, a gente buscar fazer essa economia girar entre nós,
porque outras sociedades fazem isso, e nós temos que compreender por que que eu não faço, por que que eu não confio num irmão negro que tem uma pequena empresa, um comércio, e a gente começar a fortalecer isso. Isso daí é de suma importância para que a gente possa se fortalecer. A gente compreender que a gente pode amar quem a gente quiser, mas a gente não cair na falácia do gosto pessoal, que a gente é influenciado. E quando nós temos um casamento interracial, para quem que nós estamos construindo as nossas riquezas? Para quem que nós estamos deixando as nossas heranças? Eu acho que é importante a gente ter esse questionamento crítico, para que a gente possa entender que há mais de 500 anos foi feito um plano muito perverso e que faz a gente acreditar: "Ah, somos todos iguais, somos humanos, vivemos numa democracia racial", mas que isso não passa de pura falácia e que isso nos destrói. A gente compreender que nós temos que parar com essa guerra entre nós, né, entre nossos homens e mulheres, a gente entender que a diversidade, não importa onde ela esteja, se seja na sexualidade, se seja na questão racial, se seja na questão social, ela é enriquecedora e que o mono, ele nos enfraquece. Então, uma religião só salva, uma só sexualidade pode ser respeitada, tudo que é é desrespeitador e nos enfraquece, nos mata. Perfeito. Meu querido, eu queria te agradecer muito, de coração. Foi maravilhoso. E para fechar com chave de ouro, eu vou pedir super a gentileza de porque é uma pergunta difícil, né, mas vou te dar um espaço. Desculpa, é muita informação incrível que você trouxe e que aquece o coração. Acho que isso que é tão além de despertar a cabeça, ele aquece muito o coração. Camilo, por que seus ancestrais se orgulham de você? Hã, bom, deixa eu só dizer uma coisinha, eu vou pedir para que as pessoas que estão me escutando, que elas possam escutar aquela música "Negro é Lindo", né, eu acho que vai ser muito importante. E eu acredito que, como eu falei, né, a ancestralidade ela é atemporal. E quando os meus ancestrais, eh, olham para mim e me vejam que eu venho contrariando as estatísticas há mais de meio século, isso já é um grande motivo, para eles se orgulharem de mim. Quando eu decido não desistir dos meus sonhos, isso é motivo para eles se orgulhar de mim. Quando eu divido com os meus, através da oralidade, saberes, conhecimentos, incentivo para que a pessoa se orgulhe da sua africanidade, os meus ancestrais se orgulham de mim. Eu acredito que é plural, diverso, o quanto a nossa ancestralidade se orgulha de nós, quando nós estamos aqui neste movimento de aquilombamento. Perfeito. Camilo, eu Tudo queria te isso é motivo de agradecer. orgulho dos nossos ancestrais, por pelo que nós estamos fazendo aqui hoje. Perfeito, que lindo isso. Meu querido, eu queria te agradecer muito. Espero que você tenha curtido como todos nós aqui curtimos muito. E espero Sim, que você eu possa curti curtir aqui com a muito. gente também. E eu gostaria de deixar uma mensagem, porque, ah, a parceira que estaria aqui comigo hoje, e isso me abalou um pouquinho, quando eu soube que ela não estava, para Ana Cláudia, que ela não Ana pôde Cláudia, estar conosco, queridíssima. mas que eu tenho certeza que ela esteve presente em espírito, né, em pensamento.
E quero deixar essa última dica para os nossos pequenos, Que lindo. né, que é um livro que vai falar de pequenas grandes líderes, mulheres negras, em vários campos. Então a gente saber e ensinar para os nossos pequenos que eles podem ser médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados, astronautas, cientistas, e que já teve pessoas que estiveram aqui antes deles e que eles também podem ocupar este lugar. Eles podem ocupar o lugar que eles quiserem. Perfeito, brilhante. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo.